Faculdade SATIC, curso de Engenharia Mecânica, em parceria com o CNPq, submeteu ao projeto que visa a elaboração da estrutura de um helicóptero monoposto, segundo a chamada 05 de 2012, Forma Engenharia. A equipe de trabalho é formada por Luiz Carlos Cavaler, Adelor Filho da Costa, Rafael da Rosa Barp, João Dalmolin e Kainan Machado, todos esses bolsistas do projeto CNPq. O objetivo é elaborar uma estrutura em aço EZ 4130 que seja aplicada a um helicóptero do tipo monoposto. Os principais pontos do projeto é a caracterização do aço aeronáutico EZ 4130, análise dos esforços os quais a estrutura está sendo submetida, identificação das características do processo de soldagem GTAW, que é o processo TIG, tungstênio inerte gás, e também o processo GMAW, que é o processo MAG, metal ativo gás. E dimensionar como eles vão interferir no aço EZ 4130. E também realizar o dimensionamento da estrutura. Um helicóptero do tipo monoposto, ele é formado principalmente pelo painel de instrumentos, pela parte do propulsor, que é o motor, a parte do rotor principal e o rotor de cauda. Também tem os controles, tanto para elevação quanto o aumento de rotação da aeronave. E o assento do piloto. O trabalho ele vai girar em torno da estrutura metálica do helicóptero. Então tem como principais itens o mastro do rotor principal, o mastro do rotor de cauda, o trem de pouso, proteção para a hélice de cauda e também a estrutura principal. A estrutura em aço EZ 4130 vai ser a estrutura principal. Primeiramente, foi realizada a análise de como esses esforços estariam interagindo na estrutura através de uma simulação no software ANSYS. E pode perceber que a estrutura está sujeita a torção, flexão, tração e também esforço de compressão e fadiga. O aço EZ 4130 ele foi escolhido para a fabricação da estrutura devido a algumas características importantes, como alta resistência à tração e compressão, boa tenacidade do material, o que diminui a ocorrência de falhas por fratura e também trincas, apresenta boa resistência à fadiga, já é um aço aplicado em berços de aeronaves de médio porte e contém cerca de 0,3% de carbono, o que coloca em uma faixa onde ele possui boa soldabilidade. O processo utilizado para a fabricação dos corpos de prova foram dois. O processo MAG, GMAW, e também o processo TIG, GTAW. Dois processos distintos, os quais vão ser realizados alguns corpos de prova para fazer a análise de como se comporta o material, soldados por ambos os processos. O cronograma do projeto seguido ao longo do ano começou com a compra dos tubos de aço EZ 4130, preparação dos corpos de prova, aonde os corpos de prova, os quais foram fabricados a partir do tubo de 19,05 mm de diâmetro e 1,65 mm de espessura, foram soldados pelo processo GTAW, GMAW e também fabricados corpos de prova sem solda. Esses eram de toda a extensão do tubo. Já os tubos com diâmetro de 22,22 mm e 1,65 mm de diâmetro de espessura foram utilizados para a fabricação de um corpo de prova de apenas uma seção transversal do tubo soldado, também pelo processo TIG, pelo processo MAG e também sem solda. Após essa etapa, foi realizados os ensaios de tração em uma máquina do tipo EMIC e também foi realizada a preparação das amostras para análise metalográfica, seguindo procedimentos padrões. Foi realizada a análise metalográfica em um microscópio e também a medição de microdureza do material soldado. A preparação dos corpos de prova foi realizada no laboratório de soldagem e aqui pode-se perceber o material sendo soldado, onde foi realizada a limpeza no tubo para evitar qualquer tipo de impureza na região de solda. Pode ser percebido a região de limpeza, o metal de adição e também a região de solda. Os parâmetros de soldagem foram levantados a partir de experimentos,
onde foram feitos aí algumas soldas e com isso pôde-se observar aí os melhores parâmetros para a soldagem do material. Os consumíveis foram utilizados aí o padrão para a soldagem de aço carbono. Os corpos de prova foram fabricados a partir da norma ASTM E8M4, aonde foi realizado um corpo de prova de apenas uma seção do tubo, também ambos sem solda, né? Tanto da seção do tubo quanto também de todo o tubo. Depois foram realizados os corpos de prova soldados, então tanto pelo processo TIG quanto pelo processo MAG, de apenas uma seção do tubo e também de toda a seção do tubo. Aqui tem a amostra de alguns corpos de prova já soldados, então a região de solda, tanto de um corpo de prova que é apenas uma seção do tubo, quanto o corpo de prova de todo o tubo. Foi realizada essa tabela, onde foi identificado todos os corpos de prova antes de serem ensaiados na máquina de ensaio de tração. A análise metalográfica, após as amostras já serem embutidas, visava a medição tanto de microdureza quanto a análise da região de solda. Aqui pode perceber como foi realizada a soldagem do tubo e como ela foi colocada aí para ser embutida. A medição de microdureza, ela seguiu a figura onde foi medida a dureza aí em alguns pontos distintos da peça, a fim de medir a microdureza aí tanto na ZAC quanto em diferentes regiões aí de penetração da solda. O ensaio de tração aí, pode-se perceber aqui algumas peças já após a realização do ensaio de tração em uma máquina EMIC. Os resultados de análise aí, ele visa mostrar qual foi o objetivo alcançado aí ao longo do projeto. Primeiramente foi realizado uma análise de espectrometria de massa, a fim de dimensionar quais eram os componentes aí do aço EZ 4130 que havia sido comprado. Seguindo aí a norma padrão aí do MATWEB, a gente tem alguns percentuais mínimos aí e máximos para o aço 4130. Em uma análise em laboratório, a gente obteve aí todos os itens dentro do padrão aceitável, que qualifica esse aço para aplicação no projeto. A análise macrográfica, a gente pôde observar que na amostra soldada pelo processo MAG, a gente teve um número grande de inclusões. Isso acabou aí deixando esse projeto como não em evidência aí para a soldagem do material lá, aço EZ 4130. Essas inclusões podem acabar prejudicando aí a estrutura e pode vir a ocorrer alguma trinca, alguma falha interna no material. Essas inclusões não foram percebidas no material soldado aí pelo processo TIG. Na análise de microestrutural do material soldado pelo processo MAG 200 vezes, a gente pode observar na primeira figura ali que aquela ali é onde começou a região de aquecimento e mostra a direção de laminação desse aço. Aqui a ZAC, onde a gente teve uma redução do tamanho aí dos grãos, né? Com isso, a gente pode ter aí a ocorrência de regiões mais frágeis, regiões com tensões internas. Isso pode acabar gerando problemas aí, uma região como sendo aí mais frágil do material. Aqui pode-se observar a região de transição, né, entre a ZAC e o metal de adição, e aqui a região do metal de adição. No processo TIG, houve uma semelhança aí das regiões formadas e também de tamanho de grão. Aqui, material fornecido, laminado. Aqui a gente pode observar a região da ZAC e a região de transição entre o metal de adição e a ZAC e o metal de adição. Na análise de microdureza, pode-se observar que na amostra soldada pelo processo GMAW, a região C foi a que obteve aí maior dureza. Então foram medidas aí algumas regiões diferentes aí da amostra e a região C aí a gente atingiu uma média aí de 376 Vickers. No processo GTAW, tanto a região B quanto a região C do material obtiveram a dureza um pouco superior aí, cerca de 460 Vickers e 384 Vickers. Essa amostra, esse gráfico, ele está mostrando essa diferença aí da região B, né?
aonde, no caso da dureza, a amostra soldada pelo processo MAG teve um comportamento melhor, porque o fato do processo TIG ter gerado aí uma dureza maior pode ser uma região mais frágil do material. No ensaio de tração, a gente obteve aí resultados bem semelhantes, tanto para as amostras soldadas pelo processo TIG quanto para o processo MAG. O alongamento foi o item aí que teve bastante distinção entre os processos. Pode-se perceber lá que a faixa amarela é material sem solda, onde tem um alongamento de aproximadamente 12%, enquanto que a faixa azul, processo soldagem TIG, tem um alongamento aí de 4%. Quando comparado com o processo MAG, esse alongamento pode caracterizar uma fratura frágil, o que é aí um ponto negativo para a soldagem do material. Aqui pode perceber aqui na amostra, o qual não foi soldada, né, apenas o material fornecido, a região aí de fricção. Essa região também pode ser observada no processo de soldagem MAG, onde o material chegou a se romper fora da região de solda, e a gente não percebe a restrição aí no processo de soldagem TIG. Então foi realmente uma fratura frágil nesse material. As conclusões do projeto mostram que tanto na parte de análise de resistência quanto na estrutura do material, houve uma modificação da estrutura do material fornecido em aço EZ 4130. Após a soldagem, esse material perdeu um pouco do seu alongamento, o que acaba sendo um problema para a aplicação nessa estrutura. As amostras soldadas pelo processo MAG apresentaram valores médios aí de tensão de escoamento e limite de resistência, maiores. As inclusões também geradas no processo MAG acabaram sendo aí um problema, o que acaba inviabilizando o processo de soldagem MAG para a estrutura do helicóptero, que está sujeita a fadiga, vibração. Então, realmente o processo mais adequado, apesar de ter um alongamento menor, é o processo TIG. Aqui tem uma tabela que mostra os principais valores encontrados de limite de escoamento, resistência, alongamento e também dureza. A gente deixa proposto aí alguns estudos futuros para a melhor caracterização dessa estrutura, que a gente vai estar fazendo aí ao longo do próximo ano, que é o ensaio de flexão. Estudar como a fadiga está sendo aplicada a esse material e como que ele vai se comportar perante a uma falha aí de fadiga. Estudos aerodinâmicos da aeronave para ter um melhor parâmetro de como a gente vai fazer o dimensionamento da estrutura do helicóptero. E o projeto do helicóptero aí via software SolidWorks. A aplicação do projeto foi feito visando aí tanto a aplicação na região agrícola quanto para locomoção. Laboratórios apoiadores, a gente fez estudos aí em alguns laboratórios, foi utilizado o projeto, o laboratório LAMAN, o LAMOB, LACAME e também aí a parte de extensiometria aí no projeto LACAME. Laboratórios de usinagem, né, para a usinagem dos corpos de prova e também laboratório de soldagem para a soldagem também dos corpos de prova. Esse foi o projeto aí da Faculdade SATIC, curso de Engenharia Mecânica, apresentado aí a chamada do CNPq 05/2012 da Forma Engenharia.